Olá, boa noite, amigos seguidores do MBL Paraná, Curitiba também. Estamos aqui nessa segunda entrevista nossa da sabatina com os candidatos ao Senado, aos quais a direita paranaense busca um alinhamento com as pautas, com as ideias. E nosso segundo candidato a ser ouvido hoje é o Alex Canziani. Alex, que tem uma história aí de quase 30 anos na política paranaense, tendo começado em Londrina e tendo atuado também com um forte trabalho no Paraná todo aí como um deputado federal por 20 anos. Então vamos escutar um pouquinho mais sobre a história do Alex e depois começamos aí com as perguntas e abriremos na sequência dentro dos nossos vídeos para que vocês mandem e nós estaremos repassando a assessoria do deputado hoje candidato a Senado do Paraná. Por favor, Alex, me conte um pouquinho mais a sua história, como começou com esse envolvimento com a política e nesses anos todos, quais são as principais vitórias que você traz hoje dessa bagagem aí, nessa concorrência ao Senado. Sabemos que hoje temos um pleito bastante assim, ansioso a escutar. Quais são os candidatos realmente que estão alinhados com o público paranaense que está comprometido com as pautas da direita, com as pautas de uma economia mais liberal? Como que você conta mais o seu histórico que está alinhado também com essas conquistas, essas ansiedades do nosso público? Perfeito. Primeiro, agradecer a oportunidade, dizer que é uma satisfação poder estar conversando com vocês, agradecer a Denise, agradecer o Pierre e também o Vinícius. Dizer que esse ano nós estamos num novo desafio, né? E a minha história começa em 1988, quando eu, estudante de Direito na universidade, em 87, primeiro, estudante de Direito na universidade, e eu, participando de um grupo lá, resolvemos lançar uma chapa para o Centro Acadêmico de Direito, né? E aquela chapa, eu acabei sendo presidente da chapa e fui eleito o presidente daquele momento. E com o trabalho que nós fizemos, né, com a maneira como nós conseguimos levar o Centro Acadêmico, das iniciativas que nós tivemos, né, isso fez com que várias pessoas achassem que nós tínhamos que seguir na política. E um momento importante que nós tivemos foi que em 1988 foi a discussão da Constituinte. E eu estive em Brasília. Um filho de um constituinte, que era o Eduardo Trevisan, o pai dele é Oswaldo Trevisan, era constituinte, e ele nos convidou para ir a Brasília. E nós fomos lá, e eu fiquei maravilhado com aquilo. Os grandes nomes da política nacional estavam lá, Ulisses, Fernando Henrique, Serra, o Lula, que eu também vi lá, quer dizer, as grandes lideranças do país estavam lá discutindo a nova Constituição. E aí eu me lembro que a ida no gabinete do próprio Dr. Oswaldo Trevisan, ele falou, senta aqui na minha cadeira. Aí eu falei, um dia eu vou sentar nessa cadeira aqui, mas não como visitante, eu vou sentar como deputado. E aí eu volto a Londrina e aí eu acabo sendo candidato a vereador, né? As pessoas diziam, Alex, você leva a gente para a polícia, você deve participar, você deve ser candidato. E aí fui eleito naquele momento, não tinha a menor noção de como é que se fazia uma campanha, como é que se fazia política, mas eu era do PTB. E foi exatamente por estar no PTB que eu acabei sendo eleito, porque eu fui eleito com o menor número de votos, né? Mas sem ter qualquer noção, eu acabei sendo eleito por estar no PTB. Tanto é que dos meus 8 mandatos, 7 foram pelo PTB. Somente um que não foi pelo PTB. E aí eu conto mais tarde por que eu saí do PTB. E aí quando eu fui eleito, fui reeleito, depois fui presidente da Câmara, em 2003, o presidente mais jovem até hoje da Câmara, a história de Londrina fui eu. Depois em 94, eu acabei saindo candidato a deputado federal. E era uma loucura, né? Um vereador ser candidato a deputado federal. E aí eu acabei descobrindo o seguinte, que às vezes você tem a derrota eleitoral, mas você tem a vitória política. Porque, apesar de não ter sido eleito, mas eu fui mais votado em Londrina, e acabei saindo de um outro patamar, quer dizer, eu era de vereador, aí a comunidade já me via num outro patamar. Foi quando, então, em 96, eu saio candidato. Eu era pré-candidato a prefeito, inclusive, estava disputando, mas aí o nosso grupo achou que nós não teríamos a condição de vencer aquelas eleições, e acabei, então, sendo candidato a vice-prefeito da Londrina, e acabamos sendo eleitos vice-prefeito da cidade de Londrina. Depois daquela eleição, nós
assumimos como vice-prefeito, fui presidente da Companhia de Desenvolvimento, conseguimos fazer um trabalho muito forte no sentido de poder atrair investimentos para a cidade. E aí, em 98, eu saí candidato a deputado federal e acabo sendo eleito, então, uma votação muito grande em Londrina e também uma boa votação no estado do Paraná. E aí começa a minha história em Brasília. Quando eu fui eleito, aí fui convidado pelo então governador Jaime Lerner para ser secretário de trabalho dele. E foi daí que eu acabei mudando de partido. O governador era do PFL, naquele momento existia todo um trabalho para o início das gestões, porque quando você tomava posse, que contava o número de deputados que o partido tinha por causa do tempo de televisão. E aí ele fez um apelo para mim, e eu como secretário dele, para que eu pudesse ir para o PFL, eu acabei indo para o PFL. E aí eu fiquei um tempo como secretário, fiquei quase um ano como secretário, depois resolvi voltar a Brasília. E aí, quando eu cheguei em Brasília, eu falei, puxa, eu preciso achar uma área para que eu possa trabalhar. Não adianta você começar... Brasília o mandato é muito estimulante, você tem grandes discussões. Se você quiser realmente trabalhar, você tem discussões muito profundas sobre os mais variados assuntos. Só que se você não tiver um foco, você fica dando tiro para tudo quanto é lugar e você acaba, primeiro, as pessoas não identificando o que você faz, a própria comunidade também, aqui no Paraná também acaba não tendo. Então foi logo depois nós começamos, então, primeiro comecei com o turismo, achava que era uma boa pauta, mas depois acabamos indo para a questão da educação. E aí eu digo, eu não sou professor, não sou dono de escola, não sou dono de faculdade, mas eu acredito que você tem que ter uma missão de você estar no mandato. Então, a missão que eu tenho tido ao longo desses anos é trabalhar pela educação. Primeiro porque eu acho que é a área mais estratégica que o país tem, que o mundo tem, quer dizer, para você, só você pegar os países que deram certo no mundo, são exatamente os países que investiram na educação. Então, nós acabamos focando nessa área da educação, participei, presido a Frente Parlamentar de Educação, não cheguei a ser presidente da Comissão de Educação, fui vice-presidente da Comissão de Educação, tive a oportunidade, o privilégio de ter relatado matérias importantes para a educação brasileira, como a lei que criou a Universidade Tecnológica Federal, a única até hoje no país, a lei que criou os institutos federais também, e hoje são mais de 600 campos espalhados pelo Brasil, só no Paraná tem 25, e a lei que possibilitou isso foi relatada por mim na Comissão de Educação, a lei que criou o Pronatec, a lei do FIES, e tantas outras leis que a gente teve a oportunidade para poder estar relatando, trazendo, buscando consenso para poder aprovar essas legislações. Então, ao longo desses anos, eu tenho tido esse foco na educação e o reconhecimento da população. Se a gente pegar desde a minha primeira eleição, todas as eleições vêm fazendo mais votos. E chegamos na última eleição como um dos reeleitos, o deputado mais votado do Paraná, e de todos eles, o segundo deputado mais votado do Paraná, porque a primeira acabou sendo a Cristiane Arete. E aí, quando chega nesse mandato, e sabendo que existiria, quando a gente faz o planejamento, todo mandato a gente faz o planejamento, depois a gente acompanha durante todos os anos. E aí eu lancei um desafio para a equipe, que nós iríamos buscar ser candidato ao Senado em 2018. Era 2014, foi antes, inclusive, de assumir o mandato, mas que achava que a gente poderia construir essa candidatura. E começamos, então, a trabalhar no sentido de poder construir essa candidatura de senador da República. E por quê? Primeiro, porque eu acredito que nós precisamos qualificar melhor a representação no Senado do Paraná. Não é possível que nós tenhamos senadores que trabalhem contra o Estado do Paraná. Não é possível nós termos senadores que, quando o governador vai ao Estado, vai a Brasília, e aí eu não quero saber se o governador é A, B ou C, mas é o governador do Paraná, e o senador, na minha visão, ele é eleito para representar o Estado do Paraná, que ele não acompanhe o governador nas agendas que o governador vai, para poder ajudar num pleito que o Paraná está fazendo. E os deputados vão. Os deputados, independente da questão partidária, eles acompanham, vão, eles estão unidos para poder ajudar o Estado. Mas eu não sinto isso por parte dos senadores. Não é possível que numa reunião que se faça para definir o orçamento da União, e a legislação mais importante que a gente aprova durante o ano é o orçamento da União, porque é ali que vai dizer onde é que vai ficar o recurso da União, onde é que nós vamos estar alocando essas verbas, principalmente para o Paraná,
E aí os senadores também não participam, como se fosse uma coisa menor. E eu acho que é uma coisa importante, sim, a participação nessas questões. Eu acredito que o senador ele tem que ter dois papéis. Um é de votar as matérias importantes para o país, você está acompanhando, você está participando ativamente das discussões que existem, não só em plenário, mas nas comissões, levando as pautas que você acredita. Mas um outro papel importante que o senador, na minha visão, tem que ter é da representação do Estado. É de você usar o prestígio, o poder que tem o senador, e tem muito. É só a gente avaliar a quantidade de senadores que nós temos com relação a deputados. Nós temos no Paraná 30 deputados e 3 senadores. Ou seja, para cada 10 deputados, nós temos um senador. Então, o poder de um senador é muito grande. Mas o senador tem que usar esse poder para poder, na minha visão, ajudar a viabilizar oportunidades para o Estado. Para poder ser um parceiro do Estado para que a gente possa alavancar mais oportunidades. Não pode ser o senador que trabalhe contra. Como nós já tivemos, na época do Lerner mesmo, os dois senadores do Paraná votaram contra empréstimos internacionais que o Paraná buscava para poder alavancar projetos no Estado. Ou como o governador anterior também teve problema, teve que buscar parceria com outros senadores de outros estados para poder aprovar projetos internacionais, financiamento internacional, para inclusive construção de rodovias importantes para o nosso estado. Então, após um trabalho, conversando com muita gente, ouvindo as pessoas, eles achando que também haveria um espaço, é que nós lançamos então nosso nome ao Senado da República. Estamos percorrendo o estado do Paraná, estamos muito animados com a perspectiva. Eu sinto por parte dos prefeitos, eu sinto por parte das lideranças uma receptividade muito boa, até porque ao longo desses anos eu tenho sido uma pessoa municipalista, eu conheço a realidade do estado, conheço a realidade dos municípios, então eu acho que eu tenho uma identificação grande. E aqueles projetos que eu já fiz para determinadas cidades, para determinadas regiões, eu acho que como senador nós vamos ter uma condição muito melhor para poder pensar o Estado como um todo, pensar questões estratégicas para o Estado do Paraná, ser aliado do governador ou governadora, para que a gente possa viabilizar esses projetos importantes para o nosso Estado. Então, eu troquei uma reeleição, não vou dizer fácil, mas uma reeleição muito viável, para um novo desafio, saindo da minha zona de conforto, mas muito estimulado para poder discutir o Estado, para poder discutir um futuro da nossa gente e com muita boa expectativa de a gente chegar lá. Só pedir um pouquinho para o nosso cinegrafista vir um pouco mais próximo, porque eu tenho receio do áudio não ficar tão bom assim. Bom, falando na questão da sua gestão dentro da Câmara dos Deputados, você comentou da questão de estar num partido, ter ido para outro. Depois eu voltei. Aí eu disputei uma pelo PSDB e depois voltei para o PTB. É isso que a gente gostaria de entender um pouquinho, porque as pessoas que acompanham nossas páginas, o eleitor que hoje está alinhado com as pautas do MBL, ele leva muito em consideração a questão partidária. Então ele fala, mas esse partido está coligado com tal partido, esse partido tem histórico na Lava Jato, esse partido tem histórico com denúncias, e a gente sabe, é notório, as questões que envolveram o PTB. O PFL também tem um histórico bem difícil. Você acha que por estar ligado a esses partidos, que também aqui no Paraná tem uma certa aliança com o PT, isso atrapalhou a aprovação de alguns projetos? Porque a gente vê que é uma história de mais de 236 projetos que foram feitos por ti nesses 20 anos. 4 acho que foram aprovados. Não, foi mais. Teve mais. Mas você acha que a questão do partido, por que esses partidos também, Eu sei que você falou que no histórico foi um partido fácil para se eleger, foi ficando, foi... Não, mas a gente gostaria de entender um pouquinho mais, sabe? Porque a gente tem essa visão hoje. Nosso eleitor, as pessoas que estão hoje alinhadas ao MBL, elas não conseguem conceber às vezes, a questão de desvincular a imagem de um político da imagem de todo o histórico que tem no partido. Então a gente gostaria de entender um pouquinho disso. Mas é o seguinte, se você pegar todos os partidos hoje, os seus partidos que estão surgindo agora, todos eles têm problemas ou tiveram problemas. Até porque o partido, a instituição é formada por gente. E quem dá problema não é o partido, é a gente que está dentro desse partido. E você acaba, ao longo desses anos, como toda agremiação, com toda atividade, você tem gente que tem bons propósitos, tem gente que não tem tantos bons propósitos assim, tem gente que acaba tendo problemas. Tá? Agora, isso aí, praticamente todos os partidos que você pegar, você vai achar isso.
Tá? Então, e você também não pode, na minha visão, você ficar, então vou para isso, daqui a pouco vai para aquele, não sei o que, eu acho que fica até pior. Tem que ter uma certa coerência naquilo que você está fazendo. Então, eu acho que quem faz o partido sou eu. É a minha postura, a minha atividade, aquilo que eu faço, aquilo que eu acredito. Tá? Então, é isso que me move. Compreendido. E o que nós temos de efetivo, como você tem um trabalho forte, a gente vê com a questão de educação, na verdade, assim, o que nós temos hoje de efetivo de projetos que venham a partir desse, você sendo eleito aí, sendo nosso senador, não só na parte de educação, mas o que a gente vê hoje para se trabalhar mais, se tem esse compromisso com uma economia mais liberal, com a diminuição do Estado, mesmo você tendo tantos anos trabalhando no Estado, o que você enxerga? Você trabalha para diminuir o número de partidos, o número de legisladores? Tá. Qual o seu compromisso aí que a gente traz para o Estado, para as pessoas que estão aí querendo saber um pouco mais dessa tua preocupação, se existe? Olha, eu acredito o seguinte, primeiro que o tamanho do Estado hoje não comporta. Até porque nós temos hoje um déficit fiscal enorme. O Brasil precisa passar por um ajuste fiscal. Não é possível continuar com o déficit que nós temos. Né? E aí isso vai passar por reformas. E aí eu espero que o próximo presidente, não sabemos quem vai ser, que ele tenha essa clareza, primeiro, do momento que o Brasil vive, da crise que nós estamos vivendo, e que se ele não tiver, logo no início, a iniciativa de poder encaminhar para o Congresso algumas pautas importantes, vai virar o caos nesse país. Nós temos a questão da reforma da Previdência, reforma política, a reforma tributária, que é importante também. Nós temos a questão da reforma fiscal do Estado, acho que é fundamental. Então, eu espero que o próximo presidente, até porque você tem a lua de mel com o Congresso e com a própria sociedade, não dura muito tempo. Porque uma coisa é você cria expectativa daquilo que você vai fazer, daquilo que você vai levar adiante. Só que a realidade é diferente. O dia a dia não é fácil. Então, se ele não aproveitar o primeiro ano para poder fazer as reformas que o Brasil precisa, eu acho que nós vamos ficar numa situação ainda pior do que nós estamos. Porque você vê o seguinte, a própria questão da reforma da Previdência é uma questão que nós temos que fazer. Independente que seja o presidente, isso aí é fundamental. O que é que você está vendo hoje? Nós temos um crescimento anual da reforma, do custo da Previdência. É um déficit enorme que aumenta a cada ano. E se não houver uma mudança disso, nós vamos cada vez mais ter menos recursos para investimentos, menos recursos para as outras atividades que são fundamentais para o país. Então, essa é uma reforma que é prioritária, que o presidente tem que ter clareza daquilo que ele vai fazer. Agora, qual a reforma da Previdência? Esse que é o grande problema. Como é que nós vamos chegar a um consenso que possa ser aprovado lá? Então, essa vai ser na minha visão, o principal embate que nós vamos ter no próximo governo, que vai ser essa questão da Previdência. A questão da reforma política, por exemplo. É ingovernável um país com tantos partidos. Para você ter ideia, às vezes eu participo das reuniões de líderes. Daqui a pouco não tem que um plenário na sala da presidência, não cabe mais, tanto líder que tem lá dentro. Tal o volume de partidos que nós temos, tal a quantidade de partidos. E na minha visão foi muito tímida essa cláusula de barreira, essa cláusula de desempenho que nós fizemos. Era melhor do que nós já tínhamos no passado, só que foi feito com uma legislação ordinária e o Supremo declarou que era inconstitucional. Então nós tivemos que fazer por uma mudança na Constituição. Então eu acho que isso é fundamental. Eu defendo uma mudança, por exemplo, acho que seria uma maneira mais avançada do Brasil se fosse o parlamentarismo. Eu defendo o parlamentarismo, defendo o voto estatal misto, que eu acho que você combina tanto aquele eleitor mais próximo da comunidade, aquele que pode ser cobrado e aquele que vai estar mais perto, como também um percentual de deputados que pense mais no geral, que pense mais globalmente, para a gente poder fazer esse mix na composição do Congresso. Acho que a questão das reformas, que a própria tributária, que já existem projetos avançando, já existem projetos sendo trabalhados no Congresso, mas vai depender obviamente, da questão da própria pauta que o governo vai levar. Porque muitas vezes quem pauta o Congresso é o governo. Quer dizer, se a gente for falar na dura realidade
né? Porque, queira ou não, quem leva quando o governo fala, ó, nós vamos priorizar essa reforma, aí a coisa acontece. Às vezes a gente pode ficar discutindo anos e anos e anos, se não houver a força do governo para que isso vá à discussão, vá à votação, é muito difícil que essa pauta acabe entrando em discussão. Então, eu acho que vai ser anos difíceis, nós vamos ter nos próximos anos. Tá? E se nós fizermos o dever de casa, se o próximo presidente, o Congresso fizer o dever de casa, isso vai permitir que o Brasil possa entrar numa escala de crescimento, desenvolvimento, de geração de emprego, de geração de oportunidades que todos nós esperamos. E essa preocupação hoje da nossa comunidade com relação ao candidato ficha limpa, com relação à Lava Jato? Qual que é a tua opinião sobre a Operação Lava Jato e sobre as medidas que a gente está tendo aí contra a corrupção? Eu acho que fundamental, acho que foi um exemplo, né? Quando que a gente imaginava que nós teríamos deputados presos? Quando é que a gente imaginou que pudesse ter os grandes empresários presos? Porque, na verdade, é o seguinte, quando você fala em corrupção, não é só do político, não. Quer dizer, existe a conivência do empresário com a pessoa, o funcionário público, com o próprio político ali para poder fazer isso. E eu acho que a Lava Jato vem dando uma demonstração clara que a sociedade não aguenta mais esse nível de corrupção que nós temos no país. Então, eu acho que está sendo... E o que se tinha imagem? Não, prendia o ladrão de galinha, mas os poderosos não iam para a cadeia. E hoje nós vimos que não é bem assim. Tanto é que, veja quem são as pessoas que estão presas hoje. Quando é que se imaginava que isso pudesse ter um ex-presidente da República preso, um ex-presidente da Câmara, maiores empresários do Brasil estando presos? Então, eu acho que isso é muito educativo para que a gente possa efetivamente ter uma perspectiva de um futuro melhor. Agora, a pauta contra a corrupção tem que ser de todos nós, tem que ser uma pauta da sociedade como um todo, e eu acho que a Lava Jato agregou muito para isso. Que eu agradeço, a gente está com pouco tempo, né? Temos que finalizar a nossa transmissão, infelizmente não conseguimos fazer ao vivo, mas vamos deixar aberto a perguntas, nós vamos passar essas perguntas inclusive para a assessoria do candidato, para que possa estar respondendo, né? E vamos tá trazendo na sequência outros candidatos também, para que vocês possam decidir. O MBL está aqui para trazer as perguntas de vocês, e na sequência a gente marca novamente, se tendo essa abertura com mais antecedência, a gente marca novamente aí com o nosso candidato, Alex Canziani, que segue aí na sua campanha pelo Estado, e desejamos boa sorte para você. Muito obrigado, Denise, agradecer o nosso cameraman, o Dr. Pierre, o Vinícius também, muito obrigado pela gentileza, e dizer, né, que estamos com um grande momento. Acho que o Brasil está vivendo uma grande oportunidade. E tudo na vida da gente depende das escolhas que a gente fizer. Né? Tem um ditado que eu gosto muito, que é do Peter Drucker, que ele diz o seguinte, que nós não podemos prever o futuro, mas nós podemos construir. E eu acredito nisso. Quando você tem as pessoas certas, quando você tem a visão clara daquilo que você quer fazer e você sabe qual é o caminho, você pode construir uma nação muito melhor do que nós temos. E eu acredito nisso. Acredito na competência, acredito na capacidade. Eu ia até contar um negócio para vocês, né, da inovação, por exemplo. Quando a gente fala, por exemplo, como é que você coloca as pessoas nos cargos públicos hoje? Muitas vezes, na sua grande maioria, através da escolha, ou da indicação de alguém para poder. Nós fizemos uma coisa em Londrina, que foi um case nacional. Quando o prefeito Marcelo foi eleito em Londrina, nós sugerimos para ele que, ao invés de a gente escolher, e até porque caberia a mim indicar a secretária de Educação, eu falei, Marcelo, vamos fazer um projeto inovador, vamos fazer uma seleção nacional para escolher uma secretária de Educação, ou secretário. Fizemos uma seleção através de uma ONG chamada Vetor Brasil, e eles fizeram um processo para que a gente pudesse, o Brasil inteiro que quisesse, quem quer ser secretário de Educação em Londrina? 218 pessoas se inscreveram para ser secretário em Londrina. Aí chegaram depois de uma seleção, analisando o currículo, entrevista, análise socioemocional das pessoas, chegaram em 6 nomes. Fizemos uma sabatina com as pessoas, com a rede municipal, com professores, com o pessoal da secretaria. E depois fizemos uma banca, onde participou o atual ministro, inclusive, participou o ex-ministro, participou a ex-reitora da Universidade Estadual de Londrina, a Priscila Cruz do Todo, pela educação, a Cláudia Costinho, que é uma grande
uma grande mestre também da educação mundial, porque é professora de Harvard, e aí nós acabamos escolhendo, então, 3 nomes, e o Cuba é o prefeito, então, escolhi aquela que seria a secretária de Educação. E a Maria Tereza é a secretária de Educação em Londrina, e agora, recentemente, ela ganhou um prêmio nacional, exatamente por uma inovação que ela fez lá em Londrina. E isso nos permitiu que a gente pensasse outra coisa nisso. Qual seria o próximo passo, então? Porque eu acho que nós temos que buscar como é que a gente pode atender melhor as necessidades dos nossos municípios. E aí foi o que nós resolvemos fazer, até em conversa com o ex-ministro Paim e com a Cláudia Costin, no Rio de Janeiro. Falou, qual pode ser o próximo passo para a gente pensar uma gestão diferenciada? E nós começamos a pensar no secretário regional da educação. Uma pessoa que pudesse pensar a educação de 10 municípios. E aí nós fizemos um consórcio de 10 municípios, fizemos uma outra seleção através da Vetor, 367 pessoas participaram disso do Brasil inteiro. E a pessoa que acabou sendo escolhida para ser, estava fazendo doutorado, terminando doutorado lá em Portugal, e acabou sendo o secretário Amauri, que é o secretário lá regional de educação. E esse é um case, inclusive, que o próprio MEC quer levar isso para outras regiões, para outros estados. Quer dizer, é você buscar um nome diferenciado para poder pensar em um grupo de municípios, para poder ter índices, para poder avaliar, para poder você melhorar a gestão dos municípios. Então, eu sempre gostei muito disso, de como é que a gente pode fazer inovações para atender o poder público. Como nós fizemos também, só para encerrar, um consórcio para atender uma das maiores necessidades dos municípios hoje, que é a questão de asfalto. O asfalto é muito caro. Um município, para uma emenda que você pega de 150 mil reais, você não faz muito pouco. Não. E o que eu imaginava? Que a gente poderia usar as emendas não para poder comprar, para poder atender um ou outro município, mas atender um consórcio de municípios. E aí compramos equipamentos, fizemos um consórcio com 10 municípios, e a gente consegue atender o asfalto pelo menos 50% mais barato. Tá? E esse negócio deu tão certo, que hoje nós temos 170 municípios dentro desse consórcio, fazendo asfalto, fazendo melhorias para atender os nossos municípios. E é isso que me entusiasma. Eu, como senador, poder pensar grandes projetos para o Estado do Paraná, grandes necessidades que o Paraná tem, como é que a gente pode buscar soluções inovadoras. E a isso, modéstia à parte, em função da própria experiência que a gente tem, do conhecimento que a gente tem, dos caminhos que a gente sabe de Brasília, e não adianta, tudo na vida da gente é experiência. Né? Eu ouço às vezes as pessoas dizendo, não pode ter reeleição. Acho que tem que ter reeleição sim. Porque é com o passar dos anos é que você se aperfeiçoa mais, e você tem uma condição melhor de você atender. Né? Quando às vezes eu ouço pessoas falando, não, mas quem tem mandato não pode assumir um cargo, por exemplo, de ser ministro, de ser secretário de Estado. Eu acho que é uma pena isso, tem que poder sim. Porque você leva toda uma experiência para poder um determinado cargo. Né? Eu acho que isso soma, e até porque a dura realidade da política faz com que haja necessidade. E isso não é só aqui em Londrina, não é só no Curitiba, no Paraná, no Brasil. Isso é no mundo. O gestor, o presidente, o governador, o prefeito precisa construir maiorias. E a maioria se faz através da participação do governo. A Angela Merkel, há pouco tempo atrás, teve que fazer uma aliança para poder governar. E isso em todo lugar do mundo. E eu acredito que isso é a maneira. Só que não pode ser tomar lá da cá. Você tem que ter a participação, né, mas não pode ser como infelizmente a gente viu no passado. Então eu sou uma pessoa que acredita na política, acredito que a política, eu faço a política da construção, né, eu acredito da minha visão, a política é a maneira de você construir uma sociedade melhor, de você construir com mais oportunidades para as pessoas. Eu nunca fiz a política da destruição, de você querer destruir os outros. Eu acho que nós temos que fazer a política da construção e, graças a Deus, a gente vem construindo isso com sucesso. E, se Deus quiser, a gente vai chegar ao Senado, se o pessoal da MBL nos apoiar também, para que a gente possa chegar ao Senado e levar a nossa experiência, a nossa vontade, a nossa determinação, a nossa capacidade de articulação para poder trabalhar pelo Paraná e pelo Brasil. Muito obrigada. Obrigado.